Senhor. Cantemos o hino Tu és fiel.
Bom dia, irmãos. Alegria, um prazer muito grande rever cada um dos irmãos nessa manhã. E estamos contentes, felizes, podemos estar aqui hoje novamente, né? Depois de alguns dias distante. Mas graças a Deus por isso. E damos graças ao Senhor, nosso Deus, por tudo que Ele tem feito, tanto nas nossas vidas, como também na vida dos irmãos da igreja, desse período, né? O cuidado de Deus e a maneira como Deus tem conduzido todas as coisas. Como os irmãos sabem, nós estamos morando ali em Navegantes, desde julho, né? Quando a gente saiu, e estamos ali. É próximo, né? De certa forma, ao mesmo tempo fica mais um pouco, tem que se deslocar, apesar da proximidade, né, 1 hora mais ou menos, né? Mas graças a Deus está tudo bem conosco, com a família. Hoje a Laine veio, mas o Davi ficou lá com o Paulo, com a Ana, né? Ficaram. Mas estamos aqui pertinhos, né? Os irmãos sempre, a gente tem acompanhado ali, né, os irmãos nesse período, desde a chegada do pastor Márcio, da sua família, e estamos bem felizes pela presença deles e como Deus também conduziu todas as coisas, e a chegada dele e as coisas já se encaminhando, né? Então damos graças ao Senhor por isso, por ver a boa mão do Senhor em todas as coisas. Muito bem, eu sei que hoje o tempo também tem a questão da Assembleia depois. Então, conversando com o pastor Márcio, ele pediu para a gente trazer a mensagem hoje de manhã. Então, eu vou já diretamente para a mensagem, para a gente poder, então, depois disponibilizar tempo para poder fazer a assembleia e tudo mais, né? Então, eu vou convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, um texto bem conhecido dos irmãos. Só vou ajeitar aqui. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. A gente vai iniciar lendo esses versículos. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Pedir a bênção do Senhor para esse tempo. Senhor nosso Deus, amado Pai, louvado e glorificado seja o teu santo nome, pois somente o Senhor é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Louvamos a Deus, exaltamos ao Senhor nesta manhã e te agradecemos, ó Deus, pelo imenso privilégio, oportunidade de aqui estarmos, ó Deus, reunidos em teu nome, podendo te adorar, podendo falar com o Senhor, podendo, ó Deus, também abrir a tua palavra e nela meditar e buscar realmente do Senhor a orientação, a direção, o conhecimento, ó Deus, para as nossas vidas. Obrigado, Deus, por esse momento. Entregamos tudo o que vamos fazer aqui nas tuas mãos
que seja feito realmente para a honra, a glória e o teu louvor. E rogamos a Deus que o Senhor abençoe e conduza todas as coisas, e que o nome do Senhor seja glorificado, que as nossas vidas sejam edificadas, e que assim possamos, ó Deus, te servir e viver, ó Deus, uma vida que glorifica o teu santo nome. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Filipenses capítulo 2 é um texto bem conhecido, né? Mas eu quero hoje de manhã, na verdade, tratar somente de um aspecto desse texto, que fala sobre Jesus Cristo e o seu esvaziamento, a sua humilhação, a sua vinda até esse mundo, esse sentimento que houve em Cristo. Mas eu quero destacar especialmente um aspecto, lá no finalzinho, que diz assim, versículo 10 e 11. Versículo 10, leio novamente, diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero falar um pouquinho hoje de manhã com os irmãos sobre o senhorio de Cristo, sobre Jesus Cristo como o Senhor do céu, da terra, Senhor de todas as coisas. Uma das tarefas da igreja, uma das tarefas da igreja é justamente proclamar, anunciar Jesus Cristo como Senhor, Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, como aquele que deu a sua vida por nós lá na cruz do Calvário. Mas é interessante, eu destaco hoje de manhã especialmente o aspecto do senhorio, ou seja, de Jesus como Senhor. Por quê? Se a gente olha para o Novo Testamento, Jesus no Novo Testamento, ele é chamado de Salvador por volta de mais ou menos umas 20 vezes. Jesus também no Novo Testamento é chamado de mestre em torno de 65 vezes. Mas como Senhor, ele é chamado pelo menos 650 vezes. Ou seja, nitidamente, muito claramente, o Evangelho, o Novo Testamento, destaca o fato de Jesus Cristo ser Senhor. Claro que ele é o Salvador, ele é o Mestre, mas ele é Senhor. E é interessante porque quando a gente fala de Jesus Cristo como Senhor, se a gente volta lá para o primeiro século, por exemplo, por que essa mensagem, por que essa ênfase também no Novo Testamento, e por que Jesus era chamado de Senhor, e por que isso criou um impacto tão grande no mundo de então, especialmente ali no início, no primeiro século? Por que isso causou esse impacto? Porque, na verdade, naquela época, César era o Senhor. Ou seja, Roma, o império, César é o Senhor. César era, na verdade, como se fosse uma divindade, era honrado, era visto no primeiro século dessa forma. E por isso que a mensagem do Evangelho, a mensagem de Jesus como Senhor, ela na verdade criou um desconforto tamanho e tão grande naqueles primeiros séculos. E é por isso, por exemplo, que você vai notar várias questões envolvendo os cristãos, desde ali de Atos, e a gente puxando pela história da igreja, tantas perseguições. Por quê? Porque o impacto dessa mensagem, dizer que Jesus era o Senhor, na verdade, para nós hoje em dia, hoje as pessoas tratam isso e falam disso, às vezes até de uma maneira assim, sem pensar muito, mas naquela época, quando você falava que Jesus era o Senhor, de certa forma você estava expondo a sua vida e a colocando em risco, porque isso de certa forma era uma afronta, porque César era o Senhor.
César era visto como o divino, como um Deus, e de repente os cristãos vêm dizer assim: não é César, é Jesus Cristo, o Senhor. Ele é o Senhor. Então isso foi como uma bomba no Império Romano. Essa mensagem, que para a gente parece tão simples, né? Então, nos nossos ouvidos assim ressoa uma coisa tão fácil, tão tranquila, mas para a época foi algo realmente que trouxe um impacto enorme. E por isso muitos cristãos foram queimados vivos, muitos foram presos e torturados, porque confessavam Jesus Cristo como Senhor. Porque diziam: Jesus Cristo é o meu Senhor. É a Ele quem eu sirvo. É a Ele quem eu adoro. É por Ele quem eu vivo. Milhares de cristãos foram levados ao chamado Coliseu Romano, onde eles foram devorados pelos leões que vinham lá da Líbia, por feras, foram pisoteados, e assim por diante, simplesmente porque eles confessavam Jesus Cristo como o Senhor. Mais que uma confissão, aquilo na verdade revelava a vida deles, revelava o que eles viviam. Eles não simplesmente falavam isso, que Jesus era Senhor, até porque só o fato de você falar, você já estava se colocando à mercê e de certa forma expondo a sua vida para ser martirizada. Mas eles viviam isso. Jesus era o Senhor deles, e era assim que eles viviam. Então a mensagem bíblica de que Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Mestre, Ele também é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. É dele, é por Ele, para Ele que nós vivemos, diz o apóstolo Paulo. É nele que nós nos movemos, existimos. E é por Ele que nós devemos realmente viver e somos criados, formados, feitos por nosso Deus, salvos por Cristo Jesus, para que Jesus Cristo seja glorificado, pois Ele é de fato Senhor. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, naquilo que se torna o capítulo 2 de Filipenses, versos 5 a 11, praticamente como se fosse um hino cantado naquela época, né? Esses versículos poéticos, na verdade Paulo finaliza dizendo que exatamente isso, que Jesus é o Senhor e que todo joelho vai se dobrar diante dele. Todo joelho vai se dobrar diante dele, não importa quem, reis, presidentes, cientistas, generais, homens de todas as classes, tribos, povos, não importa, um dia se dobrarão diante de Jesus Cristo, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas eu quero destacar rapidamente alguns aspectos que eu creio que é importante a gente lembrar quando a gente fala do senhorio de Jesus, que Jesus é Senhor, de fato Ele é Senhor. E a primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus é Senhor de todas as coisas, mas Ele é Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Na verdade, é Ele que tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Há pouco tempo atrás, aqui na igreja, a gente fez uma série sobre Daniel, e o livro de Daniel, o profeta Daniel, ele destaca muito isso. Por exemplo, no capítulo 4, ele fala muito sobre isso, e há uma expressão que se repete ali, dizendo que ele tem o domínio sobre todos. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Daniel capítulo 4, se você quiser, os irmãos quiserem ver, 17, verso 32, capítulo 5, versículo 21, repete justamente essa expressão. Ele tem o domínio sobre tudo e sobre todos. Então, Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é Senhor da história, irmãos. Ele, na verdade, é o princípio, é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
E quando o escritor bíblico diz, ele é o princípio e o fim, ele está querendo dizer que ele é o início, ele é o fim, e tudo que envolve o que está no meio também. Ou seja, não é que ele é só o princípio, ele é só o fim. Não, ele é o princípio e tudo aquilo que vem depois do princípio, até chegar ao fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele tem o domínio sobre a história, sobre reinos, sobre povos, sobre nações. E quando a gente olha para a história da humanidade, e a gente vê tantas coisas, né, e os homens, né, se questionam, os filósofos se perdem nos seus pensamentos, tentando resolver certas coisas, mas quando a gente olha para as Escrituras, a gente vê e a gente sabe que a gente tem um Deus que é Senhor e que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, sobre reinos. É Ele quem levanta e quem abate. É Ele realmente que tem o governo sobre todas as coisas. E por isso que o final da história, quando você abre as Escrituras, você já sabe o final da história. Você já sabe como é que vai ser lá na frente. Você já sabe como vai ser a volta de Jesus. Já sabe como é que vai ser a eternidade futura. E aqueles que estarão com Cristo. E muitos que serão banidos da sua face, porque não creram em Cristo Jesus. Não se arrependeram, e nós, aí falando do Evangelho, não se arrependeram, não foram salvos, não nasceram de novo. Mas Cristo é Senhor da história. Todas as coisas, tanto no céu como na terra, diz Efésios, convergem nele. Tudo é por causa dele. E na verdade, a história da humanidade está centrada em Cristo Jesus. E a nossa vida também está em Cristo Jesus. Porque antes dele, né, a gente pode dizer assim, antes de Cristo na nossa vida, depois de Cristo. Né? Antes e depois. Antes de Cristo, nós estávamos aí perdidos, sem Deus, sem esperança, vivendo como as pessoas vivem, sem entendimento, vivendo sem Deus nesse mundo, correndo atrás de coisas vazias, que não levam a nada, que são bolhas de sabão, como diz Eclesiastes, né? Vaidade, a palavrinha vaidade quer dizer bolha de sabão. É assim que o homem vive, e por isso que está sempre vazio. Mas quando ele conhece Cristo, o Senhor, quando ele é salvo por Cristo Jesus, o Senhor da história, então a sua vida é transformada. É antes de Cristo e depois de Cristo. É antes dele nós éramos uma velha criatura, né? Mas a partir de Cristo na nossa vida as coisas novas, agora tudo se fez novo. Você tem uma nova vida, você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo habitando na sua vida, você tem a palavra de Deus, você tem o Deus da palavra contigo, você tem ainda, Deus nos agracia com a igreja, né, com irmãos preciosos, que nos ajudam, que nos fortalecem, que somos edificados juntos. Então é antes e depois de Cristo na nossa vida. Então Ele é Senhor da história, Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas, tem o domínio sobre todas as coisas. Mas o segundo aspecto que eu quero destacar é que Ele é o Senhor da igreja. Então eu afunilo um pouquinho mais, né? Ele é o Senhor da igreja, pensando agora aí no Novo Testamento, né? Pensando na nossa época, Ele é o Senhor da igreja. Ele vamos dizer assim, é o fundador da igreja, né? Ele é o fundador e o fundamento da igreja. E a igreja, ela é estabelecida, é firmada sobre Cristo, irmãos. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça do corpo. Então, é dele, né? Ele não somente é o fundador, é o fundamento, mas é ele quem edifica. Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Na verdade, a igreja, quem edifica é Deus, não somos nós. Nós, como Paulo vai dizer assim, nós somos servos. Cada um de nós que fazemos parte da igreja, não só o missionário, não só o pastor, não só o diácono, não só
Cada pessoa, na verdade, somos servos. E estamos aí envolvidos nessa. Cristo nos chama para fazermos parte da sua igreja, nos salva, nos coloca nesse corpo, e agora nós servimos. Mas é Ele que efetua o crescimento, irmãos. É Ele que faz isso. Não é o homem. Não é o homem que convence as pessoas do seu pecado, da justiça, do juízo. É Deus quem faz isso. Ele vai edificando a sua igreja. Então, nós somos mensageiros, somos servos, nós proclamamos a palavra de Deus, as boas novas, mas é Ele quem edifica a sua igreja. Ele não somente edifica, como Ele protege. Jesus disse assim: eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É Ele quem edifica, é Ele quem protege, é Ele quem guarda a sua igreja, o seu povo, os remidos do Senhor. É Ele quem salva, Ele é o Salvador da igreja, Ele é o Senhor da igreja, como nós temos visto, né? Então, Jesus Cristo é o Senhor da história, Jesus Cristo é o Senhor da igreja, e a igreja, na verdade, ela deve, que somos nós, né? E aí falando de igreja universal, ou seja, todos os salvos em qualquer lugar do mundo, né, faz parte dessa igreja chamada igreja universal, os remidos, os salvos por Cristo em qualquer lugar do mundo. E claro que existem as igrejas locais, né, que são, como por exemplo aqui, Blumenau, e Curitiba, e Florianópolis, em tantos locais, de pessoas que se reúnem ali no local, mas a igreja, como um todo, os salvos do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, ela na verdade deve ser submissa ao Senhor. Ela deve sempre olhar para Cristo. O seu foco é Cristo, porque o seu Senhor é Cristo. E ela deve viver para Cristo, dia após dia, ano após ano, né? Ela deve ser realmente voltada e centrada em Cristo Jesus. Mas eu afunilo um pouquinho mais. Jesus Cristo é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, mas Ele é o Senhor também das nossas vidas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele deve ser o Senhor das nossas vidas. Interessante que a doutrina, ou o ensinamento do senhorio de Cristo não é muito popular, especialmente no nosso tempo. Por quê? Porque na verdade isso bate muito contra aquilo que o ser humano quer, por causa da sua natureza pecaminosa. Ou seja, o homem, ele sempre, desde lá da sua queda, desde Adão e Eva, ele não quis se submeter a Deus, não quis o senhorio de Cristo na sua vida, e por isso a entrada do pecado na raça humana, por isso tantos e tantos problemas que decorrem em virtude disso, e chegando na nossa vida, vamos trazer para as nossas vidas, né? Porque as pessoas, e nós muitas vezes não queremos submeter a Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas, do céu, da terra, é o Senhor da história, é o Senhor da igreja, mas aí chega na nossa vida, será que Ele é o nosso Senhor? Talvez nós dizemos, né? Porque se torna um palavreado meio repetitivo, né? Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas será que de fato nós vivemos? De fato Cristo é Senhor em tudo que nós vivemos, em tudo que nós fazemos? Muitas vezes os homens, eles se levantam contra Deus, eles querem ser o centro do universo. E quando eu digo os homens, né, eu estou me referindo, às vezes até nós, as pessoas querem ser o centro de todas as coisas, a medida de todas as coisas, e aí eles rejeitam a palavra de Deus, eles rejeitam a fonte da vida, né? Como diz o profeta, eles rejeitam a cisterna de água e eles cavam cisternas que não têm água, mas eles cavam. Eles rejeitam a fonte da água da vida, que é Cristo, o Senhor, e partem para caminhos que são os seus caminhos.
longe de Deus, longe do Senhor, sem se submeter ao Senhor. Ou seja, eles perdem o referencial. E por isso que tantos e tantos problemas decorrem na vida das pessoas e do ser humano, porque eles não vivem mais submissos a Cristo, o Senhor, mas eles vivem para si. Eles vivem por si mesmo, para si mesmo. Tudo gravita em torno deles. Não é Cristo mais o Senhor. E o que chama a atenção também da gente, irmãos, é que até mesmo no meio cristão isso chega. Chega no contexto evangélico, no meio de pessoas que são cristãs. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, para os irmãos. Muitas pessoas, às vezes, a gente ouve, no contexto evangélico, as pessoas elas se dirigem a Deus em oração, não mais em oração, com súplicas, buscando a face de Deus, mas elas agem de maneira contrária, elas agem como se elas fossem Senhor. Não são elas que são filhas, servas, mas é como se elas fossem o Senhor das suas vidas. Então aí elas, diante de Deus, elas não suplicam a Deus, elas não clamam as misericórdias de Deus, elas não buscam a face de Deus, na dependência de Deus, mas elas determinam o que Deus tem que fazer. Elas dizem o que Deus tem que fazer. Elas apontam. É como se o homem estivesse no trono e Deus estivesse submisso a eles. Não são mais servos, são senhores. Então, por quê? Porque essa mudança de foco, ao invés de Cristo Senhor das suas vidas, ao invés da mensagem de que estamos vivendo e devemos servir a Deus, é o contrário que se ouve muitas vezes em determinados contextos evangélicos, no sentido de que o homem não está a serviço de Deus, mas que Deus está a serviço do homem. Então é uma inversão de valores. Eu diria que isso é uma pregação falsa, um ensino venenoso, mentiroso, porque na verdade o Evangelho vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor do céu, da terra, da história, da igreja, da minha vida. E eu não sirvo a dois senhores, eu sirvo a um Senhor, e esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É Ele quem governa todas as coisas. Mas eu pergunto para a gente aproximar a mensagem da gente, para a gente refletir, a pergunta é: Ele governa a sua vida? Ele é o Senhor hoje, em todas as coisas na sua vida? É Ele que é colocado no centro? Ou ainda nós estamos entronizados no centro das nossas vidas? Ele é o Senhor do seu lar, das suas ações, Ele governa os seus pensamentos, as suas palavras. Você leva todo o pensamento em obediência, cativo a Cristo Jesus. Você demonstra o seu viver pelo fato de que você é um servo dEle. E é interessante, irmãos, quando a gente olha para as Escrituras, os servos de Deus, Abraão, Davi, Moisés, todos eles têm uma característica em comum. Todos eles foram chamados, não de senhores, mas foram chamados de servos de Deus. Servos do Deus Altíssimo. E sabe, quando a gente chegar lá na presença de Deus, uma das melhores coisas será ouvir: servo bom e fiel. Não é Senhor, não, é servo. Servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Então, Jesus Cristo é o Senhor da história, da igreja, irmãos, das nossas vidas, deve ser das nossas vidas. E por isso, se Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, você vai servi-lo, e vai servi-lo com alegria,
porque você foi criado por Ele, você foi salvo por Ele, você é dele, pertence a Ele, é para Ele que você vai viver todos os dias da sua vida, todos os dias, e com a expectativa e a alegria de podermos um dia chegarmos na presença de Deus. E já pensou poder ouvir servo bom e fiel? Eu finalizo com uma ilustraçãozinha que eu contei acho talvez há uns anos atrás aqui na igreja, né? Mas que eu gosto bastante, que é sobre o Crisóstomo. O Crisóstomo foi um cristão do século V, e ele foi preso, e ele foi chamado diante do imperador Arcádios, por pregar a palavra de Deus. Por pregar o evangelho, ele foi chamado por esse imperador, levado na presença do imperador, e aí o imperador fez o seguinte com ele. O imperador, primeiramente, ameaçou bani-lo do império e assim por diante. E aí Crisóstomo disse o seguinte: majestade, não podes me banir, pois o mundo é a casa do meu pai. Aí o imperador ficou muito bravo e disse: então eu vou ter que matar você, Crisóstomo. E aí o Crisóstomo, muito pacientemente, disse: imperador, você não pode fazer isso, pois a minha vida, ela está guardada com Cristo em Deus. E aí o imperador, tornando-se mais ainda furioso, disse assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou confiscar os seus bens. E o Crisóstomo vira para ele e diz: majestade, isso não vai ser possível, porque os meus tesouros estão nos céus. E aí, numa última tentativa de fazer alguma coisa com esse homem, né, ele fez o seguinte, ele falou assim: então eu vou fazer o seguinte, eu vou afastar você das pessoas, de todo mundo, isolamento, né? E vou isolar você de todo mundo, e você não vai ter mais amigo aqui nesse mundo. E aí o Crisóstomo disse: infelizmente isso você também não pode fazer, porque eu tenho um amigo nos céus que disse: de maneira alguma te deixarei, jamais o abandonarei. Ou seja, não tem o que fazer, porque Crisóstomo tinha um Senhor, e esse Senhor era Cristo, e era para Ele que ele vivia, e era esse Deus que ele servia, e por isso ele podia ser até mesmo levado diante do imperador, podia ser preso, podia ser morto, mas ele estava com Cristo. Cristo era o Senhor da vida dele, e por isso ele podia ser bênção, né, no seu tempo, e bênção também nas nossas vidas. Então, irmãos, meu desafio hoje de manhã é que Deus, para nós refletirmos, né, é que a gente possa pensar e avaliar, cada um de nós, como anda o senhorio de Cristo na sua vida, na minha vida. Você tem vivido realmente para Cristo? Claro, você já confessou Cristo como Salvador, como Senhor da sua vida, como diz Romanos, né? A saber se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor. Você é salvo em Cristo, mas você tem vivido, Ele é o Senhor, Ele que conduz a sua vida, e é para Ele que você vive todos os dias. E com essa pergunta, né, quero deixar você refletir e falar com o Senhor também nesse momento, né? Então, vou curvar os irmãos, curvar as suas cabeças, vamos orar silenciosamente, daí depois já convido o pastor Márcio, se quiser se aproximar daí, para dar continuidade, tá bom? Vamos orar então silenciosamente. Pai, muito obrigado por essa manhã, podemos primeiramente te adorar, em espírito, em verdade, render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Obrigado por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Obrigado por ter nos tirado de um lamaçal de pecados
e ter firmado a nossa vida, os nossos pés sobre a rocha que é Cristo Jesus. Obrigado a Deus pelo privilégio de podermos viver para o Senhor todos os dias da nossa vida. Ó Deus, reconhecemos que muitas vezes falhamos e necessitamos mesmo da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, da Tua ajuda, ó Deus, para nessa caminhada podemos, ó Deus, focar mais em Ti, podemos, ó Deus, viver mais para o Senhor. Então abençoa cada um de nós, ó Deus, nas nossas lutas, nas nossas necessidades, mas transforma-nos, ó Deus, e faz com que cada um possa ser uma luz, um instrumento para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. E usa as nossas vidas, ó Deus, para proclamar Jesus Cristo como Senhor, como aquele que deve ser adorado, aquele que deve ser reconhecido, que as pessoas possam se prostrar ante Cristo, ante a cruz, e reconhecer quem é Jesus Cristo, o Salvador. Te agradecemos, ó Deus, e clamamos essas bênçãos nas nossas vidas, na vida desta igreja, do Teu povo aqui, ó Deus. Te pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Obrigado, pastor Marcelo, pela palavra de desafio aí, que nos leva a perceber, a fazer uma retrospectiva, muitas vezes, sobre a nossa própria vida, se Cristo, de fato, tem sido Senhor, né, das nossas ações, dos nossos pensamentos até, de tudo que somos e fazemos, reconhecendo como Senhor da história, como Senhor da igreja, é Ele quem dirige, é Ele quem protege, quem orienta e nos edifica, né? Dessa forma, que a nossa semana possa ser conduzida nesse pensamento, nesse questionamento particular. Cristo é meu Senhor? Sabemos que não, né, irmãos? No sentido de que nós estamos sempre buscando. Sempre existe alguma área da nossa vida que precisa ser colocada na presença do Senhor. Sempre temos lutas. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a verdade não está em nós. E se temos pecado ainda, é porque ainda Cristo precisa dirigir ainda muita parte da nossa vida. Portanto, é um desafio para nós a cada dia, e somente lá nos céus é que nós vamos experimentar esse senhorio completo, cabal, total de Cristo nas nossas vidas, mas Ele conhece as nossas lutas, não é justificativa, mas é o nosso desafio diário. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor, pela palavra, e vamos encerrar o nosso culto agora. Lembrando que hoje nós, como eu avisei no grupo, nós teríamos a ceia hoje, primeiro domingo, não é isso? Porém, por conta da reunião, para não ficar muito extenso, vamos deixar para domingo que vem, então já venha preparado, não é que você não deva estar preparado hoje, né? Mas vá orando, vá pedindo perdão para o seu irmão aí, a gente brinca, mas é um fato, né? É verdade, é a realidade. Vá pensando na ceia, aquele dia em que nós vamos estar aí, semana que vem, domingo que vem, pela manhã, às 10 horas, então, celebrando a ceia do Senhor, tá bom? Juntamente uns com os outros aí, unidos em comunhão, em adoração ao nosso Deus, tá bom? Vamos ficar em pé? Vamos cantar mais um hino, mais um coro, irmãos, para nós encerrarmos essa nossa reunião. Muito obrigado àqueles que chegaram. Logo mais nós temos a reunião extraordinária com os membros da igreja, aqueles irmãos que não são membros, aqueles que estão nos visitando, vamos dar um tempinho para conversarmos, né? Não pode abraçar muito por causa do distanciamento, mas dá pedra, papel, tesoura, mas é só pedra, não, tá bom? Vamos dar um cumprimento básico aí. O irmão Ronildo veio com cotovelo hoje aí, né? Só com cotovelo, mas vamos dar um cumprimento, conversar um pouquinho, e logo mais a gente já inicia a reunião com os membros da igreja. Qual hino, os irmãos aí? Ou um coro? Ele é o Senhor, glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, que venceu, e o livro abrirá. Eu comecei a frase do início e fui lá para o final. Eu estou batendo direto aqui. Eu canto um pouquinho mais rápido, né? Então não sei como é que os irmãos estão acostumados, mas se eu atropelar aqui, não esquenta não, a gente vai se ajeitando.
que essa água aqui era para o pastor Marcelo, mas eu vou tomar. Damos-te graças pelo fato de que Tu és o nosso Senhor. Apesar sabemos, ó Deus, de que há muitas áreas da nossa vida que precisam ser entregues ainda. Há muitas áreas, muitos momentos da nossa vida que nós queremos, como o pastor Marcelo falou, queremos ser o centro, queremos ser entronizados, queremos dirigir a nossa própria vida em muitos momentos. Perdoa-nos, ó Pai, tantas vezes quantas temos feito isto, rejeitado, ó Pai, realmente a Tua direção, a Tua orientação e a Tua vontade para as nossas vidas. Perdoa-nos e faz-nos compreender, conscientizar-nos, ó Deus, do quanto nós precisamos chegar diante de Ti e confessar, de joelhos dobrados, prostrados diante de Ti, o quanto Tu realmente deseja e quer e merece ser Senhor da nossa vida, pois Tu entregaste a Tua vida para nos salvar, para nos redimir e para com Teu sangue comprar-nos, para sermos propriedade Tua, para nos libertar, ó Deus, da penalidade do pecado e do inferno. Muito obrigado, ó Deus. Perdoa-nos muitas vezes por quantas vezes temos realmente sido negligentes nesta área, mas Te agradecemos também pelo Teu amor tão grande revelado na cruz do Calvário. Muito obrigado. Abençoa-nos, ó Deus, no restante desse dia, em tudo aquilo que fizermos. Cada família que chegou, cada irmão, cada irmã, cada jovem, que o Senhor esteja abençoando nesse dia e nessa semana também, no seu trabalho, nos seus afazeres, nos seus estudos, em tudo, ó Pai, que nós vamos realizar, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Dirige-nos, ó Deus, nessa reunião que vamos ter agora, que todas as coisas que tratarmos também seja para a Tua honra, para a Tua glória e para a edificação da Tua igreja. Muito obrigado por sermos chamados Teus servos, por podermos proclamar que Tu é o nosso Senhor e que um dia vamos poder experimentar o Teu senhorio plenamente nas nossas vidas, quando da nossa ressurreição, do arrebatamento da Tua igreja, para estarmos com o Senhor para sempre mesmo na eternidade. Muito obrigado, abençoa o nosso dia, abençoa cada um que aqui está, cada família, Pai, dispensa o Teu favor e a Tua misericórdia em cada casa. E aqueles, ó Deus, que ainda não reconheceram a Ti como Senhor das suas vidas, entregando a sua vida a Ti, ó Senhor Jesus Cristo, como Salvador de fato, que o possa fazer nesse momento, que o possa fazer nesta hora, e que esta palavra trazida hoje pela manhã possa servir como reflexão e como realmente um desafio para a sua vida. Muito obrigado, nós louvamos, adoramos, exaltamos o Teu nome e fazemos isso, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém, Senhor. Um bom dia a todos, que Deus nos abençoe, um bom domingo.